A paz do Senhor Jesus, irmãos, como é que estão? Graças a Deus, hoje nós podemos estar nessa paz que emana do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é nosso Pai. Ele nos chamou de filhos e cabe a nós acolhermos Ele, né? Estarmos com Ele, sermos dele. E essa proposta, essa opção, essa única opção, nós agarrarmos para todo sempre, porque Ele nos gerou e nos gerou pelo poder do sangue de Jesus no seu Filho eterno, o Filho do homem, o Senhor Jesus, que nos ressuscitou para Ele, morrendo pelo mais vil pecador, para trazer vida ao coração do homem novamente. Então vamos glorificar esse Deus que um dia nos dê essa promessa e nos fez vivo de novo na sua promessa. Pela fé a gente alcança, porque somos filhos de Abraão e hoje temos essa condição. Deus prometeu lá a Abraão, podem ser como os filhos, as estrelas dos céus incontáveis, né? E hoje somos filhos dele porque, dentro da alegoria da Bíblia, porque alcançamos a bênção através da fé. Né? E é através da fé mesmo que invocamos a Deus e Deus se faz presente, porque Ele é um Deus invisível, né? E importa que a gente clame, que a gente entre na sua presença de Deus eterno, a qual Ele tem sido fiel e manifestado toda a vida, toda a excelência, toda a glória dele sobre a nossa vida, pelo amor que Deus derramou sobre nós, com o Senhor Jesus e com todo o seu exército da sua criação. Lembrando, na outra pregação, nós falamos dos filhos da alva, né? Nós falamos dos filhos da alva, que rejubilavam, né? Quando Jó indagou Deus, mas Deus o indagou também. Essa é a palavra gloriosa que Deus é e tem sido gloriosamente na nossa vida. Deus eterno que nos ama e está presente conosco. Então vamos clamar pelo sangue de Jesus para que este Deus ele possa se fazer na nossa vida cada vez mais presente e ressuscitar a nossa alma. Por quê? Porque nós não somos nada. Lembrando, nós com Deus, nós somos tudo. Com Deus nós não somos nada. E certo, nós com Deus, Deus é Deus. E nós sem Deus, Deus é Deus. Então, como eu te falei, essa é a única opção que temos mesmo. Quando despertarmos para este tão infindo poder, é que teremos vida eterna. E teremos vida eterna pelo amor que nos uniu a Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nos ressuscitou e nos tirou do mais vil caminho para nos colocarmos pelo sangue de Jesus perante o Criador, de cabeça erguida e de alma na semelhança do Altíssimo, né? Louvado seja Deus que nos chamou de filhos. Para isso vamos clamar, invocar este sangue, invocar este poder que um dia morreu na cruz por mim e por você, para que Ele possa falar no nosso coração, porque pela sua palavra é que Ele fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Vamos clamar pelo sangue para pedir perdão dos nossos pecados e Ele se fazer presente com perdão e bênçãos eternas para o nosso coração e nossa alma. Graças a Deus. Pai, pelo poder, o poder eterno que há no teu sangue glorioso, derrama deste sangue dentro da minha alma, do meu espírito, dos meus, de tudo que tu fizeste, Senhor, porque a criação, ela geme para, Senhor, te encontrar. Graças a Deus, derrama deste sangue na minha alma, Senhor, porque ela, a nossa alma, a nossa vida, ela tem, Senhor Deus, clamado pela presença do Deus vivo. Louvado seja o teu nome, Senhor, e assim tu possa perdoar nossos pecados e refazer um Gênesis de novo na nossa vida. Louvado seja Deus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, pelas maravilhas que tu fazes dentro da nossa vida, pela existência que é o teu poder, o teu Santo Espírito dentro de nós. Há poder no teu sangue, Senhor, para remir as nossas vidas, abrir-nos, nos colocar perante o Criador, como teus filhos, teus servos. Então derrama deste sangue agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos no seu culto, a palavra eterna de Deus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira, né? Não vos conformeis com esta era,
Por isso espera em Deus, espera. Por quê? Porque esta palavra é verdadeira. Graças a Deus. O homem tem uma verdade, todo mundo tem sua verdade, mas Deus é o dono da verdade. Deus é a verdade, né? A verdade que liberta o homem, que trouxe vida para o homem. A verdade absoluta, quando ele se intitulou, quando ele se diz, graças a Deus, eu sou a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Esta verdade que um dia se revelou ao homem e trouxe vida eterna para o seu coração, trouxe a glória do Deus eterno, dizendo que o homem tem alma, o homem deve louvar a Deus, o homem glorifica a Deus. Se o homem não aceitar a Deus, ele fica, pois Deus tem um plano acima, como foi falado no início deste culto. No princípio ali existe outra criação, os filhos da alma, né, louvando a Deus e rejubilavam com alta voz, quando Deus firmava os sustentáculos da terra, assim ele firma os sustentáculos da tua existência, porque da boca dele sai o sopro da vida, trazendo vida para ti, para tua alma, para o teu espírito. Então que cada vez mais saibamos que nós não somos nada sem um Criador. Enquanto mais cedo, enquanto o cântaro não quebrar, enquanto a fonte não quebrar, se buscarmos o Senhor, dermos lugar ao Espírito de Deus, aí que ele se manifesta gloriosamente na nossa vida, falando que Deus ele tem um projeto de vida para o pecador e tem a salvação para a alma do perdido, que é o próprio Senhor Jesus, que é a palavra que nos ensina o caminho da verdade. Graças a Deus. A palavra que vamos ler, o versículo se encontra no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que chama início, né? Gênesis, início de tudo, né? É mais ou menos isso, origem, né? Início. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1 da palavra de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Vamos orar para que podemos ler essa santa palavra e ela poderosamente pode alicerçar a verdade dentro da nossa alma, falar que Deus é eterno e Deus faz, e Deus sopra a vida, e Deus fez a luz, fez o entendimento, fez a existência, fez a sabedoria para o homem entender que sem Deus ele não é nada, que ele está perecendo, assim como Isaías quando viu o Senhor no alto e sublime, ai que vou perecendo, louvado seja Deus, e Deus o purificou, louvado seja Deus, como Antenas que pegou do altar a brasa viva e purificou, tocou os seus lábios, e agora os seus lábios estavam puros para poder falar, para poder proclamar a verdade que é o Senhor Jesus na nossa vida. Então o mundo passa, as coisas do mundo é como está no livro de Eclesiastes, são vaidades, já passaram, que já era, mas a palavra de Deus fica eternamente no nosso coração, e quem está alicerçado nessa palavra tem a vida eterna. Graças a Deus. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, vamos falar, vamos ler o versículo da palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, graças a Deus. Vamos orar a poder no sangue de Jesus para abrir a tua palavra, Senhor, ler do teu poder, da tua eternidade na nossa vida, o sangue de Jesus seja aspergido nos nossos olhos, no nosso entendimento, e esse Senhor possa purificar para ouvirmos a tua voz gloriosa dentro do nosso ser, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui, graças a Deus, né? Glórias a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Marcar a palavra, né, de Deus, que nos fala, graças a Deus. No começo, Deus criou os céus e a terra. O capítulo 1, versículo 1 e 2, perdão. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Irmãos, esse capítulo 1, Elohim Barabarashit, o versículo 1, no princípio, no começo Deus criou, como foi falado na operação, Ele criou do nada.
A gente cria, vamos supor, a folha da celulose, né? Mas ele fez do nada, ele é a luz, ele é a luz, ele é a grandeza da existência, ele é a luz dos olhos, ele é a luz que um dia brilhou no nosso caminho. Essa luz, ela estava manifesta no início do mundo. Esse Deus, um dia que eu sou, resolveu nos criar, resolveu nos abençoar, resolveu dizer que temos vida, e ai de nós que somos pó, que já vamos perecendo diante da sua grandeza. Glórias a Deus. A sua palavra fez os céus, fez a extensão dos céus, fez a extensão da vida e continua sendo proclamada. Louvado seja o Senhor dos altos céus. Glória a Deus. Essa palavra fez tudo. No início, Elohim, Barabarachit, ela fez tudo. Ela é o verbo encarnado que traz a vida para o ser. Graças a Deus, ela se manifesta, ela é ação, ela é tudo, é a palavra de Deus dentro de ti. Louvado seja Deus. Então, ele fez do nada ele fez tudo. Elohim, Barabarachit, do nada ele fez, do nada ele criou, do nada, não nós, né? Criamos colher do alumínio, etc, da matéria, ele fez do nada, aliás, ele fez tudo do nada. Louvado seja, esse é o Deus que se manifesta, essa é a luz divinal que brilha na nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, num princípio não tínhamos nada, não tínhamos existência, mas o seu Espírito glorioso pairava sobre a face das águas, trazendo vida e querendo habitar dentro do homem, querendo trazer ao ser a existência do Criador, querendo trazer do nada tudo para dentro do homem, porque um dia ele soprou das nossas narinas o seu fôlego de vida, e se este fôlego for retirado, nós não seremos cada vez mais nada, iremos sumir da existência. Mas Deus um dia nos amou, tentando entrar dentro do nosso coração. A terra é o nosso coração, com seu Espírito, insistindo para trazer vida e salvação à vida do homem, para dizer que o homem tem vida e pode existir dentro da eternidade com o poder de Deus, sendo obediente, ouvindo a voz de Deus. É que ele tem vida dentro do seu coração, quando ele permite que o Espírito Santo se aposse e entre de vez dentro do coração do homem, porque este mundo não é nada, mas Deus tem feito luz, tem feito vida, tem feito existência, tem nos chamado de filhos, tem trazido vida para o nosso ser. E ai de nós se não formos ele, porque um dia ele nos amou, decidiu nos criar e nos chamar dos seus servos, suas criaturas, seus filhos. Está aí a imensidão de Deus, está aí a imensidão de Deus sobre o pobre homem. A imensidão de Deus, e o homem é apenas criatura, mas um dia ele resolveu nos chamar de filhos e agregar-nos ao Senhor, Deus da glória. O Deus da glória que fez tudo, toda a criação está na palma das suas mãos. Ele fez o coração, as veias, as artérias, os neurônios, ele fez tudo, e ele tem poder de dar a vida a quem ele quer. Glória a Deus, glorifica a Deus por estares vivo. E mais ainda o privilégio é de sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. Agora, eu fico imaginando, como um Deus tão glorioso resolveu nos amar, como um Deus, e isso para você ver a glória de Deus, está na palavra, está na palavra que desde um princípio, pelo seu Filho Jesus, ele decidiu nos amar, pelo amor de Jesus nos unindo a Deus, o amor de Jesus, que é o Cordeiro Eterno desde o princípio do mundo. O Cordeiro que um dia deu a sua vida pelo pecador, Deus tem seus estatutos, Deus tem sua linguagem de vida conosco. E ai do homem, como disse Isaías, quando ele se deparou com o Rei, com o Criador dos altos céus, ele sim abriu sua boca, e ai se abriu, e disse, ai que vou perecendo, foi Isaías, foi ele, e ai que vou perecendo,
Porque eu vi o Senhor Deus da glória. Eu vi o Senhor Deus da glória. Eu vi esse Deus, com essa Bíblia aqui, ó, quando fala. Eu vi o Senhor Deus da glória, e seu espírito e seu séquito enchia todo o templo. Louvado seja Deus. E seres celestiais, louvado seja Deus, glorificavam e diziam: Santo, 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 com ele 3 vezes, né? Continuamente. Então, ele é essa estrela da manhã que está lá, como foi dito. Ele está lá, a doença passa, o problema passa, Deus passa, mas a vida está lá. Quem está com ele tem vida, quem está com ele tem a vida eterna. Essa é a esperança de um remido, a esperança daquele que escutou a voz de Deus. A esperança daquele que escutou a voz de Deus. Esse mundo passa e toda a concupiscência dele passa. Mas aquele que escutou a vida, a palavra é eterna, a palavra de justiça. Sabe o que é justiça? Perdão dos pecados. Está aí o Senhor Jesus, tido como Messias, o Salvador, que foi enviado para remir os pecados do povo. E o seu Espírito falando, bradando no nosso ser, no nosso entendimento, dizendo que é o Deus eterno e tem vida eterna para dar ao homem. Agora depende do homem. Lembrando, irmãos, Deus é um Deus eterno que não dá a sua glória a ninguém. Se o homem crê em Deus, ele continua pó. Mas quando ele crê em Deus, ele passa a ter vida, porque ele permite que Deus entre no seu coração. Deus é um Deus tão absoluto que ele não deixou se contaminar. Ele não deixou se contaminar. O homem aceita ele se quiser. O homem aceita o Senhor Jesus se quiser. Porque senão Deus ia perder parte da sua grandeza, da sua gloriosa força divina. Ele tem o ato de soberania no seu filho. Ele chama a hora que ele quer, seja com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20, 40, 16 anos, 23 anos, na sua juventude, na sua velhice, na sua meninice. Ele chama com um ato de soberania. Eu sou Deus e posso. Eu fiz todas as coisas, meu filho, e fiz a salvação para ti. E fiz a salvação. Este mundo passa. Os segredos da vida estão na mão de Deus. Se você quer ter vida, se você quer ter êxito, se você quer ser um ser vivo, alegre, feliz, cheio de eternidade e da glória eterna dentro de você, creia na palavra que trouxe vida à alma do pecador, à alma do ser humano. Ele fez o ser humano perfeito, mas um dia o ser humano caiu e ele restaurou, trouxe vida. E hoje a vida é contemplada pelos nossos olhos, porque o sangue de Jesus foi aspergido de novo na nossa vida. O sangue de Jesus fez uma nova aliança eterna conosco. O ser humano é assim. O ser humano é inconstante, mas Deus é eterno. O ser humano quando ganha, o ser humano quando a palavra de Deus diz lá no livro de Jó, que é guia prática de fé, vida e mandamento para o ser humano, para o necessitado, alguma coisa sobre isso. Todo o amargo é doce. Por isso está aí o mandamento, o Espírito de Deus tentando habitar de vez dentro deste homem que é pequeno, que não é nada. Glorificai a Deus, porque tu tem teu fôlego. O Senhor, Rei das nossas vidas, Rei Senhor absoluto, que fez, que deu tudo, que se deu por nós. Hoje temos vida, mas não tínhamos. Antes éramos pecadores e podemos contemplar a glória de Deus. Hoje podemos saber que Deus se movimenta, que Deus entra na nossa vida, que Deus passeia entre os 7 castiçais, que é o próprio Espírito dele dentro da nossa vida, enchendo as candeias, as lamparinas de adoração, a nossa alma de volta para o Criador. Pois Ele é o Rei da vida e vai cobrar a vida de nós se não deixarmos o Espírito Santo habitar e nos tornarmos perfeitos, assim como um dia éramos. Jesus Cristo de Nazaré trouxe esta mentalidade para o homem, trouxe esta vida para o homem.
Um dia esta vida se perdeu. Jesus disse: vocês são como ovelhas desgarradas, sim, pastor, mas eu sou o pastor das vossas almas. Eu não deixei as vossas almas sozinha. Eu trouxe vida. Se por um homem entrou o pecado no mundo, desde o início do universo, da criação, eu já separei o Senhor da vossa vida, o Senhor que está no nosso entendimento, está dentro do seu coração, escrito com as tábuas da palavra de Deus, com o sangue aspergido dentro da vossa alma, dando vida ao pecador, dizendo que está com você. E tudo isso já não é nada, pois o amor de Deus superabundou o pecado, e o homem hoje tem o direito de novo de abrir os lábios e louvar o Criador. Mas antes não tinha, estava destituído da glória de Deus, estava destituído. O homem longe da glória de Deus, ele não é nada. Mas Deus, ele se põe de pé, dizendo que reina, que vive, e a esses pecados que trouxe a perdição para o homem, Jesus, desde o princípio do mundo, já restaurou mesmo ali, quando o homem deu a sua primeira queda. Quando o homem deu a sua primeira queda, mas Deus, ele separou ali um cordeiro e revestiu o homem, revestiu para que ele pudesse se apresentar diante do Senhor, diante do seu Pai, diante do seu eterno Deus. E os cobriu assim. Ele não pôde mais estar longe, estar despido, estar sem as cobertas para se apresentar diante do Pai. O amor de Deus fez isso, que desde o princípio do mundo nos uniu com o Criador pelo Senhor Jesus, que é o Cordeiro eterno, que um dia deu a sua vida pelo pecador. Esta vida, ela está em Deus. O inimigo tentou tirá-la, arrebatá-la da mão de Deus, mas Deus definitivamente agiu com o seu Filho e tomou de volta o ser humano para os seus braços eternamente, o chamando de Filho eterno e o chamando, comparando até com o Senhor Jesus Cristo, porque Deus se revestiu no corpo de humilhação e andou como ser humano aqui na terra e chamou-se de Filho. O nosso Senhor Jesus nos chamou de Filho e nós temos o direito de chamá-lo de Pai, o Deus da criação. Aleluia! O nosso Pai, imagina, né? A nossa vida é de Deus, a nossa força é de Deus, o nosso fôlego é de Deus, cada célula do nosso corpo é de Deus, né? Do Criador de todas as coisas. Profecia não é nada diante de Deus, pastor não é nada diante de Deus, tudo não é nada diante de Deus, porque Ele é essa força que rege o universo e rege a existência também. Então é um privilégio sermos filhos desse Deus. E Ele deixou esse guia prático, a palavra de Deus, para nos reger. Né? Então esse Espírito pairava sobre a face das águas, tentando habitar de vez dentro do coração do homem. Né? Pela pequenez do homem, Né? O homem é tão pequeno que não suporta Deus. Né? Mas Deus, com o seu amor, com a sua plenitude, o Senhor Jesus que nos amou, entrou de vez no coração do homem e quer aperfeiçoar, acendendo as candeias. Somos comparados a candeias que é feito de barro. Nós temos a imortalidade dentro de nós, aleluia! Mas nós somos feitos de barro, matéria de barro, espírito de luz, de vida dado pelo Senhor Jesus. E essa matéria de barro, ela se desfaz, ela quebra, ela faz de novo, ela quebra. Ela faz de novo, e dentro dela tem esse óleo que é o Espírito Santo. Quando acendemos, o Espírito Santo revela as manifestações do Pai. Então, esse Espírito estava dentro lá no início do mundo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tentando entrar no coração do homem. O coração do homem morto, inanimado, só tendo lugar para essas coisas da terra. Mas Deus o chamando de filho a todo momento. A todo momento. E Ele quer transbordar. E Ele quer fazer morada de vez no nosso coração.
Deus ele passeia entre os 7 castiçais. Os 7 castiçais são os espíritos que acompanham a igreja, as 7 igrejas, os 7 espíritos, as 7 igrejas, a qual temos as nossas características com Deus. Deus ele passeia dentro desses castiçais, dessas igrejas. Ele passeia com o seu espírito, acendendo as lamparinas e nos deixando louvando o Criador, louvando o Senhor, louvando o El Shaddai, louvando o Senhor, o Senhor dos céus, o Elohim, louvando o Senhor Altíssimo, louvado seja Deus. Então, o Senhor passeia entre os 7 castiçais, louvado seja Deus. Esta é essa palavra que um dia demos ouvido e ela entrou no nosso coração e trouxe vida. O Senhor é o Deus que fez a luz, fez as trevas, o Senhor que manifestou a sua glória e trouxe a existência aquilo que nunca existia e trouxe vida, entendimento para o ser humano, dizendo que ele é pequeno se ele não enxergar o Criador, que é acima de profecia, acima de tudo. Ele pode ficar, ele pode não contemplar a glória existente no Criador. O Criador quer entrar de vez na nossa estrutura, quer nos dar visibilidade do que somos e para onde estamos indo. O Criador quer nos fazer seres mais que perfeitos. As filhas da Alva estavam lá. O filho, perdão, estava, né? E Dava estava lá. Antes da criação humana, já existia uma criação, os filhos da alva, que rejubilavam a Deus. Então, o ser humano é pequeno, às vezes é como barro, que precisa ser desfeito, para poder entender a grandeza do Criador. Esse óleo possa entrar e ele trazer a revelação, a luz, né? Para onde estamos indo, porque Deus é eterno e quer nos ensinar a eternidade também com a sua palavra. Né? Para onde estamos indo? Deus é vivo, irmão. Deus é vivo. Sabe que a melhor coisa que você pode fazer? Entregar a vida ao Senhor Jesus. Para onde estamos indo? Sim, temos um rumo, sim, desde o início do mundo, para a direção do Pai. Para dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para a direção do Pai. O Pai que te fez, o Pai que te amou, o Pai que te chamou de filho, o Pai que mesmo sendo um Deus glorioso, disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Né? O Pai eterno, o Criador, o Senhor da vida, o El Shaddai, o El Shalom, o Senhor dos altíssimos céus. Né? Aquele que te cura, aquele que te sara, aquele que te regenera, aquele que te põe de pé diante dele, aquele que é o Senhor dos altos céus. Essa palavra, ela fez todas as coisas, né? E no princípio Deus estava lá, Deus, o Espírito Santo e Jesus, que é o Verbo Criador, né? Senhor dos altos céus, quer trazer vida. O Senhor dos altos céus, não somos nada sem Deus. Se não se dobrar para Deus, morre. Mas ele tem uma morada reservada para os seus filhos, porque ele conseguiu adentrar no coração dos seus filhos e trazer vida de novo, porque ele é a vida e a ressurreição das vossas almas. Enquanto o ser humano não entender isso, ele não vai também conseguir entender a plenitude de Pai, a plenitude do Senhor, a plenitude do Senhor Jesus Cristo. Para onde estamos indo? Somos tão miseráveis, sabemos que Deus é tão eterno e cremos em pequenez. Criaturas perfeitas diante do Pai. Criaturas perfeitas diante do Pai. Isso é o amor do Pai revelado para nós. Você sabia que o Pai só tem coisas boas para dar ao Filho? O Pai não ia só se manifestar, não ia só se manifestar por isso, mas ia se manifestar pela vida, pela existência que está na sua mão, que está nos seus olhos, que está na sua boca, que é a palavra de Deus, que está no seu coração, que está na sua boca, que está na sua mão, está na sua palavra, que saiu da sua boca e fez tudo. Ele não só ia se delimitar, ao que é da terra, as proporções da terra.
Ele é eterno, sim. Ele criou os céus, criou os minúsculos, cada detalhe dos nossos olhos, da nossa percepção, da nossa alma. E essa alma, ela tem estado imortalizada pelo poder do Pai. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Será que Deus ia se manifestar por tão pouca coisa? Somos tão miseráveis assim, irmão. Somos tão miseráveis assim que Deus só tem um plano para essa terra. Deus só tem um plano para essa terra. É para lá que estamos indo. Então revestimos os vossos corpos, as vossas almas. Só um plano para essa terra? Para essa terra nada. O Senhor Deus é o Deus altíssimo dos altíssimos céus. Né? Paulo, quando subiu ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, não são contadas ao ser humano. Né? Ele é o autor da nossa fé, irmãos. Né? E ele consola, ele traz poder para nós, ele traz a direção do seu Espírito para nós, ele traz a vida eterna, pairando, agindo dentro do nosso ser. Louvado seja Deus. Quer te dar uma experiência de salvação, uma experiência de bênção, de cura, de restauração. Deus, ele fez a existência, e se o ser humano se delimitar às forças da terra, ele não será nada, ele será muito pequeno para a obra de Deus. Ele será muito pequeno para a obra de Deus. O que é, já era, irmãos. Mas Deus, ele trouxe vida de novo. Ele trouxe cada extensões dele da eternidade para nós. Suas extensões todinhas estão na sua palavra. Essa palavra é verdadeira e traz vida. Esta palavra é que fez o absoluto céu, o céu dos céus, a eternidade. Porque também ele é tido como o Pai da eternidade. Ele é tido como o Pai da eternidade. Então, creiamos no Pai da eternidade, para que nosso espírito possa de vez sair dessa maldita terra e subir para os braços do nosso Pai. Creiamos na sua palavra. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. É um Deus que fez todas as coisas. Então fica aí, irmãos, no vosso coração, tá? Fica aí, irmãos, como eu disse, no nosso coração. Será que Deus é tão miserável, né? Deus é tão pequeno, né? Não. Irmãos, é para a eternidade que estamos indo, certo? É para a eternidade. Saibamos, lá no livro de Jó manifesta esta verdade que é a palavra de Deus. Existem os filhos da alva. Irmãos, eles rejubilavam, irmãos. Eles cantavam em alta voz quando Deus criava o mundo. Eles rejubilavam. Nós temos que entender que esta vida é passageira, tudo dessa terra é passageiro. Ter uma noção, nem a força da gravidade vai nos deter, né? Subiremos com tudo para os céus. Subiremos com tudo. Nenhuma lei humana é miserável diante de Deus. Desculpa me expressar assim, me podem botar miserável nisso. Né? Diante de Deus. Irmãos, Deus fez os céus e a terra e a vida e fez a eternidade. E antes de nós existirmos, já existia uma criação por lá. Os filhos da alva, meu irmão, ficavam lá glorificando a Deus. O Deus é do tamanho da nossa fé. Né? Claro, Deus é do tamanho da nossa fé. Glorificavam, rejubilavam, cantavam louvores a Deus. Né? Nós somos uma criação, uma primícia muito importante para Deus. Nos amou ao ponto de dar a vida do seu Filho por nós. Mas é para a eternidade que estamos indo mesmo. É isso mesmo que eu estou falando. Né?
Cristo, ele tem seu projeto, né, de salvação para o homem, mas Deus é Deus, né? Deus, e nós somos filhos de Jesus, filhos de Deus e filhos do Espírito Santo também. Então Cristo, ele quer fazer de nós perfeito, né? Como a minha luz, né? Glórias a Deus, brilha como a luz da aurora, cada dia mais, até o dia perfeito chegar. Nunca experimentamos um dia perfeito. Perfeito não, mas perfeito será a volta do Senhor Jesus para nos buscar, para as mansões celestiais. As mansões celestiais, né? Esse será o dia perfeito do encontro do filho com o pai, do encontro da noiva com o noivo. Lá já é marido, já casou, trouxe as bodas do cordeiro e será uma festa eterna, né? Então, é apenas uma pregação, mas para chamar a atenção, né? É para lá que estamos indo, não é para baixo, não é para aqui mesmo, né? Não é para aqui mesmo. Louvado seja Deus que botou isso no meu coração. Eu agradeço demais a quem? Ao nosso Deus, ao meu Deus, né? Ao Senhor Deus que nos manifesta, ao meu Pai, graças a Deus. Lá existia uma criação, graças a Deus, né? Existia uma criação que louvava continuamente o Senhor, né? E que manifestou-se louvando, rejubilando em alta voz, cantando em alta voz, quando Deus fazia o planeta Terra, né? Lançava o sustentáculo da existência da vida com que? Com a sua palavra que saía dele, né? A sua palavra eterna, né? É para lá que estamos indo. Então, antes do homem que é primícia, já tem uma criação, os filhos da alva, né? Então, vigiemos-nos para onde estejamos ou para onde iremos ir, né? Vigiemos para onde estamos indo, né? A glória do Pai, ela é manifesta nos seus filhos. Ela é manifestada nos seus filhos, né? Então Deus, ele quer agir pelo sangue de Jesus, que nos dá entendimento da sua palavra, quem é o seu ser. Eu não devia não, mas eu vou falar. Quando Paulo, quando viu o Senhor, ficou cego. Quando João viu o Senhor lá, o pato subiu, caiu prostrado. Quando Isaías caiu, que não se levantou, né? Ele não tem condição, mas Deus, ele quer, pelo menos, irmãos, e saibamos que Deus, ele quer fazer de nós vitoriosos, né? Pelo sangue de Jesus. Saibamos que, pelo menos, irmãos, precisamos ficarmos de pé, cabeça baixa ou de pé, diante do Criador, do Salvador das nossas almas. Pelo menos ficarmos de pé, né? Porque a glória dele é infinda demais. A glória de Deus é que nos deu condição de sermos o que somos hoje. Louvado seja Deus. Irmãos, então Cristo, ele quer fazer de nós filhos cada vez mais dele, né? Ele quer fazer de nós cada vez mais filhos dele. A eternidade está lá. Parte da eternidade temos. Espírito de vida, espírito de mortalidade temos. Mas ele é o Pai da eternidade, irmãos. Precisamos estarmos perto do nosso Pai, do nosso Deus. E ele nos prometeu tudo em Deus. Eu irei, mas não vos trareis só órfãos. Irei vos preparar lugar para onde eu estejais vós também. Né? Estejais vós também. Será que Deus é tão pequeno, miserável assim? Louvado seja Deus, nem é nem nunca foi. Ou os filhos da alva lá. Os filhos da alva estão lá rejubilando. Nós, como criação humana de Deus, iremos ficar aqui. Né? Então, Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Coração morto, tudo parado, mas ele queria entrar
entrar no coração do homem e dar-lhe vida cada vez mais. Deus, ele passeia sobre os 7 castiçais, trazendo vida, trazendo restauração, né? Ele passeia, ele acende as lamparinas, ele glorifica a Deus, ele traz à existência o ser absoluto de Deus, sentado no alto e sublime trono. Mas ele quer trazer muito mais para nós, né? Lembremos-nos, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, então ela é viva, né? Então ela é viva, louvado seja Deus, né? Ela é viva, ela não é morta, né? Então ela tem cada vez mais um entendimento novo, né, para nos dar, irmãos? Então, irmãos, aqui sim encerramos essa pregação, né? Mas saibamos que Deus é um Deus absoluto. Estamos indo para a glória, estamos indo para a glória, estamos indo para a glória. Mas Deus é um Deus que nos acolheu como filhos. E nós temos que acolhermos, temos que aceitá-lo cada vez mais como um pai. E nós sermos o filho dele, de um Deus eterno. Ora, irmãos, se pela sua palavra ele fez os céus e a terra e o universo, enquanto mais pelo agir da sua mão, enquanto mais pelo agir do seu exército. Ele é o Senhor dos exércitos. Quando ele se apresentou a Josué, Josué disse: tu és um do nosso inimigo. Ele disse: eu sou o príncipe dos exércitos. O Senhor Jesus lá no Velho Testamento. Então ele é ontem, hoje e sempre. Ele não é do início do mundo. Deixa eu só te falar. Ele não é do Big Bang, Big Bang adiante de 3,6. Isso que dizem, né? Já dá vontade de rir e dá medo. Graças ao meu grande Deus. Não. Ele sempre existiu. Ele é sempre princípio de dias. Aí, glorificado seja Deus. Antes de tudo ele já era. Ele já existia, né? E é para lá que estamos indo, para as mansões celestiais, né? O que nos nutre, o que nos dá ciência? O sangue de Jesus, que fez todas as coisas e com um sopro, como diz a palavra, fez todas as coisas, né? Fez todas as coisas, porque ele disse que haja luz, né? A luz do homem é essa luz daqui. A luz de Deus é a luz eterna do Espírito. É a luz da existência, é a luz que está lá na mão do Criador. Está lá dentro do Criador, está lá na palavra do Criador. Está na palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Está na palavra de Deus. Então, é essa luz a qual precisamos tê-la e precisamos adentrar. Porque quando saibamos que Deus ele é a luz do ser humano. Deus, ele fez o universo. Ele trouxe a existência. Ele é o Senhor dos altíssimos sublimes céus. Ele é altíssimo, né? Nele há a verdade, nele há a luz que trouxe vida ao caminho do homem, aos ouvidos do homem, aos olhos do homem, ao ser do homem, ao coração do homem. Ora, para que serve a luz? Para dar entendimento e para poder ver tudo, né? Para poder ver tudo. João disse que o rosto, a face de Jesus é como o sol, né? É como o sol. Louvado seja Deus. É como o sol quando em sua força resplandece, né? À medida que estejamos entrando na luz, cada vez mais a gente vai ver a luz. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A luz eterna, né? Agora saibamos, como eu falei, o ser humano ele é pequeno, né? Ele é pequeno, ele não suporta. Eu tinha falado, né, dos filhos da Alva,
filhos da árvore, né? A criação humana e a secundária, que foi feito da nossa, vamos supor, de acordo com a palavra e as doutrinas bíblicas também, graças a Deus, viu? Aí vem a mulher da costela do homem, e o homem foi feito para Deus. E o homem foi feito para Deus, mas somos todos iguais, pois dentro da sabedoria de Deus ele fez a raça humana. Ele fez a raça humana. Ele fez a raça disso, ou seja, a raça disso e daquilo. Ele fez a raça humana, né? A raça humana. Então, adentremos-nos na luz de Deus, na luz do Criador, né? Que fez todas, o sangue de Jesus fez todas as coisas, né? E no mundo jaz o maligno, né? E o que é que ele falou? O que é que ele diz, né? Que nós temos a luz de Deus. Nós somos portais celestiais, né? Portais celestiais. Em nós habita Deus, né? Habita ele cada vez mais, em nome de Jesus Cristo, cada vez mais. Então, Deus, ele é o caminho, ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho, porque o ser humano estava pedindo a verdade, achou a verdade, não está bem, eu tenho um pai, e a vida, pronto, agora vai te dar a herança, a vida eterna. É para lá que estamos indo, não a vida da terra, para a padaria da pão da terra, né? A luz da terra, a luz de interruptor, né? Como você vê, irmãos, ele é a luz de tudo, tá certo, irmãos? Ele é a luz de tudo. Certo? Vamos para lá. A palavra de Deus está sendo derramada na igreja. Sendo derramada. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Cerremos-nos, glorioso Deus, eterno Senhor. Irmãos, graças ao Senhor, se assim Deus permitir, né? Graças a Deus, essa pregação, mas saibamos, irmãos, que Deus é para lá que estamos indo, né? Para perto do nosso Pai. E o nosso Pai um dia nos chamou de filhos. A grandeza de Deus, ela é eterna, Ele é o Pai da eternidade. Mas eu tenho certeza, a grandeza de Deus, a herança de Deus é cada vez perfeita para nos trazer a vida que há em Deus. Graças a Deus. Não fora de Deus, né? Não fora de Deus. Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. E assim, aquele que crê em Deus, ele tem vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Ele tem vida. A palavra de Deus é a vida, é o sopro. Que a palavra está dentro do homem e ele tem vida. Graças a Deus. Assim como o apóstolo Paulo diz. Se com ele estamos, sempre estaremos com ele, né? Ele é a vida eterna, né? Ele fez todas as coisas, glorificado seja Deus, né? Ele é a vida eterna, né? Ele é a vida, com ele morremos, então com ele ressuscitaremos. Se com ele não estamos, então com ele não estaremos, né? Mas ele é essa palavra. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida de não é que essa era, por isso espera em Deus, espera. Ele é essa palavra. Ele é o sustentáculo da verdade e da vida no coração do homem. Os filhos da alva tá lá. Os filhos da alva tá lá, meu grande Senhor. E nós, como filhos, glorificamos a Deus por isso. Porque lá Deus é Deus também. E aqui Deus é Deus também. Glorificado seja o nosso Pai, graças a Deus. E somos filhos de Deus, tá certo, irmãos? Então, nos aperfeiçoemos, né? Para nos encontrarmos com o Senhor glorioso, Pai das luzes, Pai da eternidade, Senhor Deus dos altíssimos céus, Príncipe dos exércitos, é o Shaddai, é o Shalom, o Senhor Deus Jafé, o Pai eterno, que com sua mão fez as estrelas, fez o mundo e toda a existência, a plenitude delas. Graças a Deus, irmãos. Glorificado seja Deus, irmãos, essa palavra. Eu sei que é pequena, mas sei que é, né? Mas Deus vai abençoar
e trazer o Espírito dele cada vez mais, que é eterno, para dentro do vosso coração. Tá certo, irmãos? Até aqui, glorificamos o Senhor Deus por isso, graças a Deus, né? Então, só, nós estamos indo para lá mesmo, para o Pai da eternidade, tá certo? Para o Pai da eternidade, né? Então, nos aperfeiçoemos, uma luz brilha como a luz da aurora, de cada dia mais, até o dia perfeito chegar. É perfeito o encontro de Deus com os homens, né? Deus com os homens, certo, irmãos? Então, encerramos essa palavra, que esse Espírito que acende os castiçais, esse Espírito glorioso esteja cada vez mais estruturado dentro da nossa vida, do nosso ser e da nossa alma e espírito, pois Ele é o Senhor absoluto dos céus e da terra e Pai da eternidade também. Graças a Deus. Ele é o Senhor dos altíssimos céus, Criador e eterno e sublime. Ele é o Senhor Deus Javé e Yahvé. Graças a Deus. Irmãos, lembre-se, Deus também tem vários nomes, né? El Shaddai, El Shalom, Deus da paz, né? E assim vai, tá certo, irmãos? Emmanuel, Deus conosco, certo, irmãos? Então Deus vai habitar cada vez mais conosco, tá certo, irmãos? Cada vez seus mistérios vão ser revelados dentro do nosso ser, graças a Deus. Glorificai o nome do Senhor, estejai na paz de Deus, vos preparai para estar com Deus glorioso lá na glória dele, cada vez mais, tá certo, irmãos? Paz do Senhor, que as doces eternas consolações de Deus e do seu Santo Espírito esteja convosco, com toda a igreja e o povo de Deus, agora e eternamente, pelo sangue de Jesus. Glorificamos o Deus cada vez mais por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, crescei na graça, no conhecimento, o mandamento do Senhor, tá? No Novo Testamento, né? Não ficai aqui, tá, irmãos? Buscai, aprendei a ouvir de Deus, aprendei a escutar as manifestações do Pai, aprendei a dar ouvido a Deus, aprendei a saber o eterno Deus a qual vós sirvais, né? O eterno Deus, tá certo, irmãos? E é assim que nós glorificamos o nosso Pai. Se distanciai das coisas da terra, dos rudimentos dessa terra. Então, crescer na graça, no conhecimento. Vejo uma oração, pregação, leitura bíblica, meditação, seminário, evangelização, igreja, louvor, palavra, culto pela internet, pelo rádio, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá, irmão? Deus os abençoe, irmãos, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tá certo, irmãos? Deus abençoe. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Adorei essa palavra. É muito especial para mim. Graças a Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, obrigado pela oportunidade. Que a paz do Senhor eterno esteja sobre o coração e a vida de todo o povo de Deus. Aleluia! Agora e para sempre. A paz do Senhor, Deus, irmão. Pai do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe todos os filhos de Deus. Graças, Pai do Senhor. Obrigado pela oportunidade. Pai do Senhor.